você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Vemos na vida de Paulo um cuidado extremo com a igreja. Seu amor expresso, revelado de maneira prática, por exemplo, nas várias coisas que fez e principalmente no levar a oferta para Jerusalém. Ele que havia recolhido as ofertas da igreja gentílica na Ásia, a quem ele, vamos dizer assim, onde ele tinha anunciado o Evangelho. E ele tinha uma determinação de passar a Páscoa em Jerusalém, mas mais do que passar a Páscoa, ele queria levar aquela oferta. E ele expressava o amor, o cuidado, a justiça de Deus nessa atitude, de querer repartir com aqueles que precisavam o que havia recebido e recolhido em favor daquela igreja. Assim a gente entende, assim a gente deve agir. Lá em Atos 20, 13 e 16 diz assim: porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecoste em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Por que ele queria fazer isso? Porque ele queria levar a oferta. Ele já tinha colocado isso no coração e as portas eram abertas para isso. Ele recolheu as ofertas e foi em direção. Mas o que mais nós podemos ver? O amor de Paulo revelado pela igreja, o cuidado por cada pessoa, não só no aspecto espiritual, mas também no material, como nessa atitude de querer passar o Pentecoste em Jerusalém. Nós precisamos entender que revelamos o reino de Deus, que nós cumprimos o nosso papel e a nossa missão, o propósito de nossa vida, quando nós agimos da mesma maneira que Ele, quando nós somos imitadores dele como Ele é de Cristo, de maneira que as pessoas possam ver em nossas atitudes o amor revelado, a graça revelada, a compaixão, a generosidade, a justiça, a equidade, a benignidade de Deus, a longanimidade com cada um, no revelar, no ensinar e no traduzir. Essa determinação de levar a oferta é o que nos mostra o cuidado que Paulo tinha com a igreja e com toda a igreja, inclusive e especial pela igreja de Jerusalém, pelos judeus, que queriam que conhecessem a Deus, que conhecessem da vontade de Deus. E Paulo foi sabendo que mesmo a sua ida iria acarretar talvez momentos difíceis, como profetas lhe falaram, pessoas lhe instruíram, como os irmãos lhe pediram que não fosse. Mas havia essa determinação. E a gente precisa entender isso. Nós vivemos e precisamos viver para andar na vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Ao ouvir, nos comprometer com essa vontade, mesmo que saibamos que isso irá acarretar prejuízo, problemas e dificuldades para nós. Mas se é da vontade do Senhor, nós devemos fazer. É nesta atitude que nós revelamos o amor de Deus. O amor de Deus em favor das vidas, das pessoas e, principalmente, a nossa obediência em viver segundo sua vontade, seu querer, expressando e revelando o reino de Deus na terra. A gente precisa entender isso. Somos chamados para revelarmos o reino de Deus, revelarmos as virtudes de nosso Deus neste mundo, agindo como Cristo, sendo oferta em favor das pessoas para que elas possam ter a oportunidade de conhecer o nosso Deus. Pois só assim seremos luz, só assim somos o sal na terra. Que a gente entenda, que a gente compreenda essas coisas e que a gente possa amadurecer no buscar, no compreender a vontade de Deus, no conhecer o nosso Deus, para que nós possamos agir como Paulo e sermos instrumento do Senhor neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.